Uma boa noite a todos os amigos que aqui estão, juntamente conosco, nesse momento de reflexão, que possamos nos manter com o nosso pensamento elevado, na certeza do amparo do Pai, da assistência dos bons guias, para que meditemos na prece de Alta de Souza, que nos diz: trabalhe agora, pondera o tempo, mar em que navegas, invisível apoio que te escora. Não te afundes no abismo, sendo afora, nem prossigas em vão, tateando as cegas. Glórias, delitos, lágrimas, refregas, tudo é feito no tempo, de hora a hora. Estende o amor e a paz, semeando agora as riquezas do tempo que carregas. Ainda que a dor te oprima e o mal te afronte, vive. Qual novo dia no horizonte? Sem que a névoa do mundo te abastarde. Hoje, trabalhe agora, em cada instante. Agora, trilha aberta ao sol triunfante. Muitas vezes, depois, é muito tarde. E nesta rogativa, vamos iniciar, então, a nossa conversação desta noite. E hoje, nós vamos conversar sobre o limite do trabalho. E temos como referências diversas literaturas espíritas, e entre elas, o Livro dos Espíritos, especificadamente as questões 682 a 685A. Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25. O estudo sistematizado da doutrina espírita, qual nós fizemos a leitura agora da prece, o tomo 2. Também os livros Paulo de Tarso e as Leis Morais, e o Reencontro com o Mestre, que são livros do próprio clube do livro. Então, a lei do trabalho é uma das leis morais contida no Livro dos Espíritos. E sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho. E, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância, a humanidade, na infância, assim, da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que o animal: o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a nossa posição. É esse desejo que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas pesquisas, a inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo
sucedem as do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. E ao perceber os benefícios do trabalho, é natural que aumente as demandas laborais, conforme o avanço da humanidade. E os benfeitores espirituais afirmam que toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, toda vez que empregamos nossas potencialidades físicas ou espirituais para o bem, estamos trabalhando. No ser humano, o trabalho tem o objetivo da conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Assim, todo indivíduo que se apropria do entendimento que nós não temos espírito, mas somos espírito, e que o espírito é imortal, percebe que a lei do trabalho se estende além do campo físico. Ou seja, o espírito trabalha assim como o corpo. Por isso, Jesus afirma: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. João, capítulo 5, versículo 17. Entretanto, para cumprirmos essa lei com equilíbrio, não podemos olvidar o limite das atividades laborais e o repouso. E sobre essa questão, os espíritos esclarecidos informam: o limite do trabalho é o das forças. E a esse respeito, Deus deixa livre o homem. Além de servir para a reparação das forças físicas, o repouso serve para nos elevar acima da matéria, para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. O repouso também é lei, mas convém frisarmos que não devemos usá-lo como argumento para a preguiça, para o desleixo. Os recursos psicológicos de auto-boicote são inúmeros. E não teremos dificuldades em atender algum convite tentador para a cristalização das tarefas, para que pausemos as tarefas. E os apóstolos haviam se lançado ao trabalho de divulgação da mensagem do Cristo e as tarefas de socorro aos aflitos por toda a região. Naquele tempo, como hoje, eram imensas as necessidades das criaturas em aflições pela terra. E as ações dos apóstolos se multiplicavam. E ao reencontrarem-se com o amigo divino e relatarem os efeitos, houve a recomendação para dirigirem-se a um lugar deserto e descansar um pouco, visto que não encontravam tempo oportuno nem mesmo para comer. O Evangelho e a literatura espírita estão repletos de lições sobre a importância do equilíbrio no emprego do tempo e das forças dos seres. Nem a ociosidade geradora de ferrugem, nem o automatismo exaustivo, sem reflexão. E além da literatura espírita, existem diversas obras que vêm trazendo reflexões sobre o ritmo cada vez mais acelerado e extenuante que a nossa sociedade vivencia. Muitos de nós vivemos constantemente atarefados, imersos em uma sociedade que demanda competitividade, produtividade, performance e agilidade. E a lista é imensa. E quando somos envolvidos nesses processos, podemos esquecer-nos
ou não dispor de tempo para atender às necessidades básicas e fundamentais. Pode ser a alimentação do corpo, como acontecera com os apóstolos, pode ser o alimento do espírito. Jesus, então, lembra eles da necessidade de retirar-se e encontrar tempo para o cuidado de si. Importa que atentemos que só pode auxiliar e ajudar o outro se tivermos em condições para isso. Dividido o tempo entre o trabalho e o lazer, ação e espairecimento, ampliam-se as possibilidades da existência do homem que então frui a decorrência do progresso na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, dispondo de tempo para as atividades espirituais, igualmente valiosas, se não indispensáveis para a sua paz interior. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. E através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. O limite do trabalho e do repouso, né, é também rigorosamente cumprido pela espiritualidade. Nós temos uns livros em que nos expõem essas situações vivenciadas no mundo espiritual. Em Os Mensageiros, há um relato do benfeitor Aniceto relacionado a uma específica distribuição de tarefas entre os colaboradores. Também temos em nosso lar, quando eles nos falam que aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Então, quer dizer, a literatura espírita nos traz a necessidade do trabalho, mas também a necessidade do repouso. É imprescindível, eles dizem, recebermos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Se nos propormos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, é indispensável as orientações do mestre aos discípulos, pela busca por esse lugar deserto, para o encontro consigo, para entregar-se à prece que nos conecta aos benfeitores espirituais, para as meditações em torno dos resultados das tarefas que venha desempenhando, como em relação ao direcionamento das atividades. São os momentos em que surge a oportunidade daquele mergulho no templo interior de si mesmo. O benfeitor Emmanuel nos convida a olhar, além da experiência puramente material de se retirar dos lugares ermos, lembrando que o convite de Jesus aos discípulos representa um precioso símbolo em que temos
o santuário íntimo, no coração sequioso de luz divina. Explica-nos que o mestre Galileu não se referia somente aos lugares concretos, mas à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Ao espírito em busca de elevação, de sentimentos e integração no trabalho com Jesus, será natural experimentar certo cansaço diante das tormentas que a Terra apresenta aos viajores da evolução. No mundo interior, poderá experimentar momentos de alegria pelas virtudes já alcançadas, alternados de momentos de desânimo ante hábitos perniciosos ainda enraizados em nós. No pretérito, apreciávamos o trabalho por atitude servil, de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se aos braços supostos livres para a inércia dourada. O trabalho escravo, ainda existente em muitas nações, inclusive no Brasil, foi uma prática muito comum no passado. Na época, exclusivamente agrícola, a produção exigia uma mão de obra permanente, não remunerada. Por muitos anos, após o período da Revolução Industrial, o trabalhador era remunerado, mas, em contrapartida, deveria assumir responsabilidades e sobrecargas de trabalho. E, nesse sentido, o Espiritismo esclarece que devemos ser muito cuidadosos, pois não é correto abusar da autoridade, impondo aos subalternos excessivo trabalho. Segundo os espíritos orientadores, quem assim procede está cometendo uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho, que imponha aos seus inferiores. Então, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E Emmanuel, ele nos encanta com as suas mensagens, quando nos diz: tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente privada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso
na fé e na realização. E seus braços divinos farão o resto. Regressarás então ao círculo de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. E que dentro deste desejo, pelo equilíbrio das nossas ações, tanto no trabalho edificante, quanto no repouso necessário, saibamos ponderar nossas ações, para que possamos seguir as orientações do Mestre. Amém. Que assim seja, tenhamos todos uma excelente noite.